Bem, queridos irmãos, o de casa em casa dessa semana é bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Quando alguém reconhece que o que tem não serve para o reino e se despoja de tudo para buscar o reino de Deus, é porque ele considerou sem valor aquilo que tem e viu que a sua situação natural é de tristeza e frustração. Paulo diz isso, fazendo uma avaliação da sua vida, diz: desventurado, miserável, infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Está lá em Romanos 7:24. Este é o choro da situação espiritual deplorável em que nos encontramos. Nós olhamos para a santidade de Deus e vemos a grande diferença que há em nós diante dessa santidade. E Paulo diz: em mim, isto é, na minha carne, no meu natural, não habita bem nenhum. Romanos 7:18. Mas vem então a providência de Deus e a resposta dos que vivem para Ele. E como Paulo completa o capítulo dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele nos livra do corpo desta morte. Há uma esperança, há uma transformação que nos faz do choro e da tristeza do nosso pecado e da nossa situação de perdidos para a glória e a grande salvação que temos nele. Isso só vale para aqueles que passam da primeira bem-aventurança para a segunda. Aqueles que já não têm mais justiça própria, não têm mais a soberba da vida, renunciam a tudo quanto têm e seguem este que disse: bem-aventurado os que choram. Em outra ocasião, Paulo descreve assim: pois sabemos que se o nosso corpo se desfizer, temos da parte de Deus uma casa, um corpo glorificado, uma casa eterna nos céus. E por isso, nesse corpo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. 2 Coríntios, capítulo 5, os primeiros 2 versículos. Pois nós, que estamos neste tabernáculo, neste corpo, nesta habitação, gememos angustiados, ou seja, choramos, para que o mortal, a nossa ansiedade, o nosso desejo é que aquilo que é atingido pelo pecado que nos levou à morte, agora seja absorvido pela vida. Jesus chorou. Todo mundo conhece esse versículo, é curto, é fácil de decorar, mas todo mundo acha, quando lê por cima, superficialmente, de que o choro de Jesus foi por causa da morte do seu amigo. E eu quero desafiar vocês a olharem o texto com calma, com mais cuidado, e nós vamos ver que este homem, Jesus, um homem de dores e que sabe o que é padecer, e que foi dito pelo profeta Isaías lá no Velho Testamento, veremos outro motivo do choro: o pecado e a morte que entraram na criação perfeita de Deus. Na ressurreição de Lázaro, isso fica claro, pois sabia que ia ressuscitá-lo, então não havia motivo para choro. A mesma coisa Jesus fez quando, olhando para Jerusalém, lamentou e chorou, porque sempre Deus quis falar com o seu povo, mas sempre os profetas e os enviados de Deus para trazer a palavra de Deus ao seu povo eram mortos. Lucas 13:34 fala desse momento. Chorou porque o mundo não aceitou sua obra de redenção do pecado. E nós seremos consolados.
na verdade, seremos consolados, porque um dia seremos como Ele é. Diz 1 João 3,2, a imagem de Cristo, essa é aquela que estamos sendo já formados desde já, porque temos a vida, temos o Espírito em nós. Seremos consolados porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Acho que precisamos olhar toda a nossa semeadura nesse mundo como algo difícil, porque há uma oposição, há um inimigo que se infiltra na nossa semeadura. Então, a semeadura se torna um trabalho difícil, árduo, mas a promessa é que estas lágrimas derramadas na semeadura trarão júbilo quando os feixes foram recolhidos e haverá júbilo. Salmo 126, 6. Seremos consolados, porque um dia Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Está lá em Apocalipse 7, 17. Bem, não sabemos bem quais são as lágrimas que vamos derramar por alguma tristeza, talvez por nos lembrarmos de tudo o que vivemos aqui na Terra, das pessoas que tínhamos relacionamentos e de repente não estão mais, e não estão conosco porque não receberam o Senhor, ou porque as lembranças nos trarão tristeza. Então, Deus não vai deixar entrar tristeza na nossa vida gloriosa, transformada com Ele lá na glória. Então, é preciso enxugar as nossas lágrimas, e essa tristeza, então, vai se transformar em alegria na presença do Senhor Jesus. É quando a noite tiver passado e o glorioso dia trouxer a verdadeira alegria, porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso não significa uma noite só de 12 horas ou a noite para o dia seguinte, mas é um tempo em que lutamos, um tempo que temos muita tristeza e dificuldade e nos leva ao choro, mas haverá um dia onde isso se transformará em glória, porque o amanhecer vem. E quando lembramos que estamos com o relógio do tempo de Deus, dessa criação, chegando perto da meia-noite, então muito mais. E o Senhor diz, quando isso estiver acontecendo, alegrem-se, porque a nossa redenção está próxima. É um motivo de alegria. E tudo que ficou para trás foi deixado. Amanhecer mostra o renovo da esperança, um fim para a nossa angústia. Quero terminar dizendo que não vivamos para desfrutar os prazeres desse mundo, porque eles passam, esses prazeres passam, e o seu fim é choro. É o inverso daquilo que Jesus promete para os seus filhos. Mas viver uma vida santa é certo que é entrar por uma porta estreita e um caminho apertado, talvez de muitas dores, de muito choro, mas que nos faz chegar à gloriosa vida de um prazer eterno. Bem-aventurados os que choram, porque é certo que eles serão consolados. Amém.